Boa tarde, são 18 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. Cabo Verde assinala-se hoje o Dia Internacional da Juventude. Um estudo revela que um quarto dos jovens da capital cabo-verdiana estariam desempregados. Ucrânia, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, disse ao Conselho de Segurança da ONU que as atuais manobras militares junto à central nuclear de Zaporizhzhia na Ucrânia podem ter sérias consequências. Connosco no estúdio está Duško Sekulić na realização e de imediato as notícias. RFI, as vozes do mundo. Abrimos com a atualidade africana. Cabo Verde assinala-se hoje o Dia Internacional da Juventude. Um estudo aponta para uma crescente participação feminina na delinquência urbana, enquanto um quarto dos jovens da capital cabo-verdiana estariam desempregados. Mais pormenores com Odair Santos. O coordenador do estudo, Vladimir Silves Ferreira, destaca o aumento da participação feminina nos grupos de delinquência na capital cabo-verdiana. Crescente participação feminina em grupos organizados em formato de gangues. Há cada vez mais participação feminina. É claro que é um trabalho qualitativo, tem o valor que tem, mas os dados que nós recolhemos nos dizem que há um aumento da participação feminina e que os nossos inquiridos também apontam a existência ainda tímida de grupos exclusivamente femininas. O estudo intitulado Juventude na Cidade da Praia, Subculturas Urbanas, Participação no Espaço Público e Perspectivas do Futuro, apresentado no âmbito da Semana da Juventude, revela que um quarto dos jovens da capital cabo-verdiana estão desempregados. Uma situação que preocupa o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, que afirma que o emprego é da responsabilidade do Governo Central. Nós temos aqui de ter alguma cautela para nós não começarmos a atribuir novas responsabilidades aos municípios. As políticas de emprego são da responsabilidade do Governo da República. Entretanto, a Câmara Municipal estará sempre disponível para colaborar, para participar em tudo aquilo que for definido, em tudo aquilo que for considerado a nível central como importante, como fundamental para o desenvolvimento do município e do país. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Ainda acerca da atualidade cabo-verdiana, decorre nesta sexta-feira e até domingo uma nova edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas, que regressa à praia original após uma ausência de 2 anos devido à pandemia. Em Angola, o Executivo decretou a tolerância de ponto em todo o país no dia das eleições gerais de 24 de agosto para possibilitar a participação de todos os eleitores no escrutínio. Entretanto, o Instituto de Estudos de Segurança e a sua delegação para a África Austral elaboraram um relatório apelando à comunidade internacional para estar atenta aos riscos da violência no desfecho do calendário eleitoral angolano. Borges Niamir, um dos pesquisadores daquele organismo, lembra que foram elaborados 2 cenários possíveis, uma vitória do MPLA no poder ou a da UNITA na oposição. Em ambos os casos, pode haver contestação dos resultados. O investigador refere-se aqui à possível vitória do principal partido de oposição. A UNITA, que se renovou, tem um novo dirigente, candidato, com novas ideias e, para além de ter renovado, também uniu-se a outros partidos da oposição, a outros líderes da oposição, como Abel Chivukuvuku, que saiu da UNITA, mas agora é o número 2 da UNITA, na lista da UNITA, também do Bloco Democrático e de outras individualidades, até acadêmicos e da sociedade civil. Então nós temos uma oposição renovada que tem reais possibilidades. Pela primeira vez, depois de 1992, a UNITA tem reais possibilidades de ganhar a eleição. E se a UNITA vier a ganhar, também prevemos um cenário em que o MPLA, alguns setores conservadores do MPLA, não vão aceitar entregar o poder, vindo a se forçar uma situação de formação de governo de unidade nacional, como já vimos em outros países da região. Há sempre previsão de algum conflito violento pós-eleitoral, sendo por isso a necessidade da sociedade, da comunidade internacional se preparar para mediar este conflito, para prevenir este conflito, para não esperar que este conflito pós-eleitoral aconteça, para depois tentarmos resolver o conflito. Era Borges Niamir, investigador da delegação da África Austral do Instituto de Estudos de Segurança, entrevistado por Miguel Martins. Guiné-Bissau tem estado a decorrer hoje uma operação Stop na capital que paralisou praticamente a circulação. As autoridades dizem que estão a controlar a conformidade dos veículos com a lei. Mais explicações com o Sabaldé. As autoridades dizem que é uma operação necessária não só para controle de viaturas em circulação, como também saber se os motoristas e proprietários têm toda a documentação exigida por lei.
Ontem e hoje, as ruas de Bissau estiveram e ainda estão com poucas viaturas em circulação. Os proprietários deixaram simplesmente as viaturas em casa, viaturas que as autoridades entendem que não têm toda a documentação. O advogado e ativista dos direitos humanos Fodé Mané não concorda com a Operação Stop, em que disse são exigidos 15 itens, desde carta de condução, bilhete de identidade, despacho de compra do carro, livrete, extintor de incêndio, seguro, entre outros documentos. Fodé Mané fala de abuso da autoridade contra os cidadãos e dá o exemplo de uma abordagem abusiva de uma agente da polícia a uma cidadã. Eu vi até um caso caricato da senhora que abordou um taxista que tinha Mercedes a dizer que aquele extintor era pequeno. Mas é um extintor que veio com o carro, ao lado mesmo, dizendo que é pequeno. Tenho dito, minha senhora, ele não pode andar com um extintor de um caminhão. Um porta-voz da Direção-Geral de Aviação e Transportes Terrestres, Luís Felipe Mendes, disse à RFI que tudo é feito com base na lei e que o problema reside no facto de alguns proprietários de viaturas se recusarem a pagar o que está estipulado. Porque as pessoas, às vezes, acham que não devem pagar, não sei porquê, mas uns pagaram. Há muitas pessoas a circular também hoje. Houve pessoas a circular que pagaram os seus documentos, as suas obrigações, e essas pessoas podem circular. Os que não pagaram é que estão chateados, mas nós estamos a cumprir com as nossas atribuições, que está na lei, que está no código. Só isso é que estamos a fazer. Hoje, a Operação Stop não está nas ruas, mas as estradas de Bissau continuam semidesérticas, com poucos carros, tudo porque o Sindicato dos Motoristas e Transportadores Públicos decidiu avançar para uma paralisação laboral em protesto contra a Operação Stop. Moçábal de Bissau, RFI. Bissau 94 FM. Na atualidade internacional, Ucrânia, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, disse esta noite ao Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque que as atuais manobras militares junto à central nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, podem ter sérias consequências, com Moscovo e Kiev a acusarem-se mutuamente dos ataques que têm fustigado esta estrutura nos últimos dias. Tanto o presidente ucraniano apelou a uma reação internacional perante esta situação, como a França também apelou à Rússia a retirar as suas tropas da zona da central nuclear. Entretanto, noutro aspecto, aqui em França, o ilustrador e humorista francês Jean-Jacques Sampé faleceu ontem aos 89 anos de idade, conhecido pelas ilustrações poéticas e humorísticas que fez para a revista americana The New Yorker ou aqui em França na Paris Match e L'Express. Jean-Jacques Sampé foi também e sobretudo o mítico criador, juntamente com o escritor René Goscinny, do personagem da literatura infantil Le Petit Nicolas. Ao microfone de Catherine Rousseau, ele contou há uns anos atrás como surgiu a personagem que ele criou com o René Goscinny, também ele já falecido. Ouçamo-lo. Je faisais à l'époque un dessin humoristique pour un journal belge. J'étais ravi que ce journal belge. Fazia na altura um desenho humorístico para um jornal belga. Estava muito satisfeito com este pedido desse jornal belga que representava um rapazinho. E um dia disseram: tem-se mesmo que encontrar um nome para este menino. E eu não tinha nenhuma ideia. No momento passou um autocarro com uma publicidade para os vinhos Nicolas e chamei-lhe Nicolas. Quando encontrei o René Goscinny e decidimos fazer algo juntos, ele disse-me: há uma personagem óbvia, que é o Nicolas. Mas foi ele que orquestrou todas as histórias. Contei-lhe todas as minhas lembranças de colónias de férias, coisas do género. Com a sua imaginação e o seu sentido de humor muito apurado, foi ele que concebeu todas as histórias do menino Nicolas. Si important, c'est lui qui a mis au point les histoires do petit Nicolas. Era Jean-Jacques Sampé, mítico ilustrador francês com tradução de Miguel Martins. Entretanto, na Coreia do Sul, o proprietário do grupo Samsung, Lee Jae-yong, condenado por corrupção e desvio de fundos no passado mês de janeiro, beneficiou hoje de uma graça presidencial. O governo sul-coreano diz esperar que com esta medida o empresário, que figura, segundo a revista Forbes, entre os 300 homens mais ricos do mundo, possa dirigir o motor do crescimento do país, investindo ativamente nas tecnologias e criando empregos. Este é o fim do segundo noticiário do dia. A informação vai continuar agora na segunda parte desta emissão.